Olá pessoal, sejam bem-vindos às nossas videoaulas. Estamos aqui para falar sobre permutações, tá? Isso porque, na verdade, já falamos numa aula anterior aí, e nós vamos deixar o link aí, uma tela final, mostrando que a gente já fez uma videoaula sobre grupos de permutações e seus subgrupos. Mais precisamente mostramos como é que se constrói o grupo S3, o grupo de permutações de 3 elementos, tá certo? Então, por que a gente está querendo falar ainda sobre permutações? Que a gente vai falar sobre permutações pares e permutações ímpar, tá? Porque na verdade o grupo de permutação, tá, ele joga um papel muito importante dentro da teoria dos grupos, devido a um teorema lá de Cayley que diz o seguinte, que todo grupo é isomorfo a um grupo de permutações. Então, isso significa o quê? Que se eu entender tudo sobre o grupo de permutações, tá, quando eu pegar um grupo mais abstrato, tá, eu posso de repente identificar ele como um grupo de permutação específico. Tá? Então, para dar continuidade então, a essa parte de teoria dos grupos, grupo de permutações, vamos falar então um pouco mais sobre permutações. E o objetivo da videoaula de hoje é falar sobre permutações que são par e permutações que são ímpar. Vamos definir o que é uma permutação par e uma permutação ímpar, tá? E vamos mostrar, na verdade, o objetivo maior é como identificar mais rapidamente, ou graficamente, né, quando é que uma permutação é par e quando é que uma permutação é ímpar, ok? Então, primeiramente, vamos redefinir o que nós entendemos por permutação. Então, permutação, se eu considerar X um conjunto constituído por um número finito de elementos, xn, certo? Eu posso identificar esses elementos x1, x2, xn, posso colocar 1 para x1, x2, posso colocar o número 2, e aqui o n, tá? Então, constituído por n números naturais, os primeiros n números naturais. Posso considerar também letras A, B, até uma outra letra qualquer lá, certo? W aqui, tá? Então, aqui N letras, símbolos, posso colocar aqui um asterisco, posso colocar uma estrela, posso colocar um círculo, e lá no final um quadrado. Desde que eu tenha aqui N elementos, tá? Porque uma permutação vai ser uma bijeção, é uma bijeção em X. Ou seja, uma função f de x em x, tá certo? Que vai fazer uma troca de elementos em x, tá ok? Por exemplo, f de... Se eu pegar, vamos pegar um conjunto x para nós, como sendo o conjunto constituído por 3 elementos, 1, 2 e 3. A gente viu que o grupo, ou seja, o conjunto de todas as bijeções de 3 elementos, constitui um grupo. Na aula que a gente viu, a primeira aula sobre grupo de permutações e seus subgrupos. Então, eu posso colocar f de 1 igual a 2, posso dizer que f leva o 2 no 3, e posso dizer que f leva o 3 no 1. Então, portanto, aí, se eu colocar nessa forma 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá certo? O que essa minha função está me dizendo? A função f está me dizendo o seguinte, que leva 1 no 2, tá? Leva o 2 no 3 e leva o 3 no 1, tá ok? Isso que é uma permutação. Uma permutação, então, na verdade, se eu considerar aqui, por exemplo, cadeiras com indivíduos sentados, eu posso considerar a permutação dos indivíduos que estão sentados nas cadeiras e trocando de lugar um com o outro, tá ok? Bom, relembrando, se eu tenho x com 3 elementos, o número de permutações de 3 elementos é 3 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Tá certo? Por quê? Vamos apagar essa parte de cima aqui. Por quê? Só para relembrar. Porque eu posso pegar, se eu colocar aqui o 1, o 2, o 3,
o 1, o 2 e o 3, eu posso associar o 1, trocar o 1 de posição com 1, ou seja, deixar ele fixo, tá? Ou trocar o 1 pelo 2, ou trocar o 1 pelo 3, tá? Então aqui tem 3 possibilidades. Três possibilidades de troca de posições entre 1 com 2 e com 3. Uma vez feita essa troca, tá certo? Eu tenho só o 2 para considerar, porque o 1 já foi. Então o 2, eu não posso mais trocar com 1, porque já houve uma troca de 1 com 2. Então, são trocas distintas, tá? Então, eu posso trocar agora o 2 com o 2, deixar ele fixo, e depois trocar o 2 com o 3. Então aqui tem 2 possibilidades. E finalmente, já que sobrou só o 3 só pode ser trocado por ele mesmo, ou seja, deixado ele no lugar que está. Então aqui, uma possibilidade. Então, pela lei da contagem, o que é a lei da contagem? É a lei lá da análise da combinatória, que vai me dizer o seguinte, que o número total, eu vou apagar aqui, o número total de permutações que eu vou ter aqui é 3 vezes 2 vezes 1 possibilidades. Portanto, isso aqui é 3 fatorial, ok? Então já sabemos que o número de permutações de 3 elementos, o número de bijeções que eu posso ter com 3 elementos, tá certo? É 6. 3 vezes 2, 6 possibilidades. Então eu vou estar aqui dentro do meu conjunto, já sei o número de possibilidades, tá? De troca, com 3 elementos, eu vou ter 6 possibilidades de trocas, tá? Então, nós fizemos na aula passada o alfa 1, que seria, por exemplo, tocar 1, 2, 3, 1, 2, 3, deixar um fixo, trocar o 2 com 3 e trocar o 3 com 2, tá certo? Vocês podem ver lá qual foi o alfa 6, que foi definido lá na aula. Para quê? Porque quando nós montássemos a tabela do grupo de alfa 1, alfa 6, alfa 1, alfa 6, fizesse o produto das permutações. O que é produto das permutações? É alfa i composto com alfa j. O alfa j composto com alfa i, tá certo? Aqui vai dar elementos aqui. E portanto essa tabela aqui, ela nos deu um grupo, que é o grupo das permutações, que é o chamado S3, tá certo? Primeiramente, então, vamos definir o que é uma permutação par e uma permutação ímpar. Para isso, nós vamos considerar o conjunto finito de 6 elementos, tá? Nós tínhamos considerado, a princípio, 3 elementos apenas. 1, 2, 3. Agora nós acrescentamos o dobro aqui, tá? Justamente para mostrar que, de repente, não é muito fácil identificar quando é que uma permutação é par e ímpar, justamente pelo número de elementos desse conjunto X, tá? Então, sabemos que se nós temos um conjunto X com 6 elementos, o número de possibilidade de trocar elementos de lugar, tá, é dado por 6 fatorial, que é 6 vezes 5 dá 30, tá? 30, vezes 4 dá 120, vezes 3 dá 360 e vezes 2, 720. Então, portanto, 6 fatorial, só para vocês terem uma ideia, dá 720 possibilidades de eu trocar elementos de lugar, tá? Ou seja, uma das permutações que eu estou apresentando aqui é, tendo a sequência original 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu troquei aqui, nessa minha permutação, o 2 e 1 de lugar. Mantive fixo o 3, porque eu não troquei o 3 de lugar, tá? Agora eu troquei o 6, veio para cá, no lugar do 4, tá certo? E o 5 veio no lugar de 6, tá certo? E o 4 veio no lugar de 5.
Ok? Então, a questão é o seguinte, o número par, se a permutação é par, para restabelecer a ordem original, essa ordem original, eu vou precisar de um número par de trocas para voltar à minha sequência original. Então vejamos aqui, como não é tão simples, como tem 6 elementos. Então, eu tenho o 1 e o 2 que foram trocados de posição. Para me voltar à minha posição original, colocar o 1 aqui e o 2 aqui, eu vou precisar de uma troca. Colocar o 1 aqui e o 2 aqui. Tá certo? Uma troca. O 3 aqui não precisa, tá? Agora aqui. Aqui eu vou precisar trocar o 5 e o 4, tá? Se eu trocar o 5 aqui por o 4 que está aqui, eu fiz uma troca, tá certo? Então aqui, uma troca, para tentativa de eu restabelecer a ordem original. E eu fiquei com o 6 aqui. Agora, qual é a outra troca? Se o 5 já está no lugar dele, o 5 já está no lugar dele, o 4 já está no lugar dele, o 2 já está no lugar dele agora aqui, o 1 já está no lugar dele, e o 3 já estava no lugar dele, eu vou precisar trocar o 6 com o 4. Então, eu vou colocar o 4 aqui e o 6 aqui. Mais uma troca. Então, quantas trocas eu tive aqui para restabelecer a ordem original da minha sequência de elementos do conjunto X, certo? Estão enumerados na sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Sequência de posições. Então, 1, 2, 3. 3 trocas. 3 trocas para quê? Para eu voltar à minha posição original. A minha sequência original, essa aqui, ó. Tá? Então, note que eu poderia ter feito outros caminhos. Vocês poderiam ter tentado outros caminhos. Não importa. Tá? A questão é, existe um teorema que diz não importa o número de tentativas que você venha a fazer, tá? De trocar elementos, que esse número de elementos que você venha, número de trocas que você venha ter que fazer, vai ser sempre um número par, para poder o quê? Restabelecer a ordem original. Então, agora a grande pergunta é o seguinte, não existe uma maneira mais fácil, mais simples de identificar que eu tive 3 trocas e, portanto, a minha permutação é ímpar. Então, essa minha permutação aqui é ímpar. A permutação minha aqui é ímpar. Permutação ímpar. Então, como identificar agora se a minha permutação é ímpar ou par? No caso aqui, como poderia ter identificado se a minha permutação é ímpar ou par? Ou seja, de quantas permutações, de quantas trocas eu teria que fazer para poder restabelecer a ordem original. Então, a hora aqui é o seguinte, olha. Eu traço isso aqui, com isso, que foi o que eu fiz na primeira troca. Então, eu tive um ponto de intersecção aqui no gráfico. Vamos colocar graficamente a coisa aqui. O 3 não trocou de lugar com ele. O 3 se manteve fixo. O 4 trocou de lugar com o 5. E o 5 trocou de lugar com o 4. Tá certo? Não. O 4 trocou de lugar com o 6. O 4 trocou de lugar com o 6. Aqui. 4 trocou de lugar com o 6. E o 6... aqui é 6... Vou ver aqui. O 4 foi para o 6, o 4 foi para o 6, o 5 foi para o 4 e o 6 foi para o 5. Aqui, pronto, joia. Então, aqui eu tive mais 2 pontos de intersecção. Então, 1, 2, 3. 3 pontos de intersecção. Três pontos de intersecção num grafo, né? Isso aqui para mim é um grafo. Tá? Um grafo, na verdade,
vocês vão ver em teoria dos gráficos, é uma associação de pontos. 1 está associado com 2, 2 está associado com 1, de alguma maneira. O 3 ficou na posição certa, seria o caminho ligando 1 com 2, 2 com 1, 3 com 3. O 4 ligando o caminho com o ponto 6. O 6 indo no caminho em direção ao 4. E o 6 indo em direção ao caminho 5. Um grafo. É um grafo. Então, a intersecção dos pontos que me ocorreram aqui, está me dizendo que tem 3 pontos de intersecção, portanto, ímpar. Vamos ver uma permutação par. Antes de irmos para mais um exemplo agora, tá? Vamos considerar X agora, aquele conjunto com um número menor de elementos, 1, 2 e 3, que deu origem para nós o S3, que é o grupo de permutações de 3 elementos. Aquele grupo que nós construímos na videoaula e que nós vamos deixar o link aí para vocês. Tá? Então, falar numa permutação ser par e dizer que ela é par, se eu preciso fazer o número de trocas par para restabelecer a ordem, aqui é a ordem natural 1, 2, 3, aqui é a ordem natural 1, 2, 3, aqui eu tenho uma permutação, aqui eu tenho outra permutação, elementos trocados de lugar aqui, certo? Então, vamos ver se isso aqui é ímpar, se isso aqui é par, ou se isso aqui é ímpar, se isso aqui é par. Então, dizer que ela é par, porque houve um número par de trocas para restabelecer a ordem natural, isso é a mesma coisa que dizer que houve, que aqui tem um número par, ou ímpar, de trocas na permutação. Porque para voltar à posição original, uma função abjetora, eu pego a inversa dela. Eu desfaço a troca. Se eu fiz 3 trocas, para fazer a volta, eu faço 3 trocas. É óbvio. Então não precisa essa definição, até que meia boba, né? De dizer que se ela é par, é porque eu preciso de um número par de trocas para restabelecer a ordem natural. E se ela é ímpar, porque eu preciso de um número de ímpar de trocas para restabelecer a ordem natural. Tá? O importante é saber quantas trocas foram feitas. Tá? Porque por questão de objeção, pela inversa da objeção, tá? Que a função que faz a troca é a mesma função pela inversa dela que faz a troca para ficar na original. Tá? Então vamos lá. Então aqui, o que foi trocado de lugar? O 1 com 2 e o 2 com 1. O 3 ficou no lugar dele. Então aqui só houve uma troca de lugar, né? Então, só houve uma troca de lugar. Então, o 1 foi no lugar do 2, o 2 foi no lugar do 1 e o 3 ficou fixo. Tá certo? Um ponto de intersecção aqui no gráfico. Significa que aqui a minha permutação, essa aqui, que levou o 1 no 2, 2 no 1, o 3 ficou 3, isso aqui é uma permutação ímpar. Tá certo? Uma troca de lugar. Na permutação, 1 com 2. Então é claro que para voltar à posição original eu vou precisar só de uma. Que é colocar o 1 aqui e o 2 aqui de volta. Tá certo? Óbvio, né? Então, aqui é uma só. No ímpar, troca. Uma troca de lugar. Uma troca de lugar. Agora aqui. Aqui, nessa permutação, com 3 elementos, 1 trocou com 3. Então 1 foi lá no lugar do 3. O 2 foi no lugar do 1. E o 3 foi no lugar do 2. Então aqui houve o quê? 2 trocas. 2 trocas. Tá certo? Então, para restabelecer 2 trocas. 2 trocas. Então, para restabelecer a ordem natural, vou precisar de 2 trocas. É óbvio? Então, para restabelecer a ordem natural, vou ter que trocar de lugar 1 com o 3 aqui, o 1 está aqui, o 3 está aqui, uma troca, tá certo? O 2 está ali. Agora eu troco o 3, agora troco o 3 com 2, mais uma troca aqui, ó. Coloco
o 2 aqui e o 3 aqui. Troca o 3 pelo 2 aqui. Então duas trocas. Uma troca, duas trocas. Então aqui é par. Permutação par. Simples, não é? Então, existem videoaulas que complica. Então, é porque talvez não tenha entendido ainda o que é uma permutação. Uma permutação é uma bijeção. Uma bijeção. Certo? F de x em x. Que troca elementos de x em x. Tá certo? Troca um elemento aqui de x com o elemento lá de x. Tá certo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uma troca seria essa aqui, né? Essa aqui. Depois essa aqui. Né? Depois essa aqui. Isso aqui foi uma bijeção. Mas quantas bijeções tem? 3 fatorial, 6 bijeções. Então, numa bijeção, sempre existe a possibilidade de eu pegar e fazer o inverso dela. Destrocar. Tá certo? Então, se eu fiz duas trocas, eu vou precisar de duas trocas para voltar à posição original. Permutação par. Tá? Aqui houve só uma troca. Para destrocar, eu vou precisar de uma troca. Ok? Então essa é a permutação par. Então, associada à permutação par, tem um sinal. Sinal da permutação. Aqui eu vou chamar de permutação. Aqui, tá? Esse sinal da permutação. Aqui é uma permutação 1 aqui para nós. Sinal da permutação 1 para nós, como houve uma troca, 1, a permutação é ímpar, então é menos 1, negativo. Já aqui, sinal, então isso aqui, sigma, é o sinal de PI, da permutação I, tá certo? Aqui P1 e aqui para nós P2. Isso aqui é P2, permutação 2, que seria para nós lá no grupo de permutações alfa 2, e lá na nossa aula, videoaula, o alfa 1 aqui de repente. Pode não ser a mesma notação. Então, qual é o sinal de P2? Como houve duas trocas, por sinal par, é igual a mais 1. Então, o sinal da permutação vai jogar muito na questão que a gente vai avançar mais, que não fica só por aí, em tratar dos chamados ciclos e transposições. Ok? E ficamos por aí. Um grande abraço e vamos que vamos nas nossas videoaulas sobre grupos, teoria dos grupos, grupo de permutações e permutações.